Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós estaremos, com a graça de Deus, a cada último domingo de cada mês desse ano 2005, nós estaremos trabalhando temas voltados para a família. Então, o pastor André, juntamente comigo, nós estaremos procurando, sempre no último domingo, nesse tempo de devocional, a gente está trazendo uma palavra mais voltada para a família. E eu gostaria nessa manhã de refletir no sexto mandamento. E eu gostaria de pedir que, na medida que nós estivéssemos fazendo essa exposição, você procurasse aplicar aquilo que está sendo ensinado, primordialmente no relacionamento familiar. Claro que o sexto mandamento e os demais mandamentos, eles devem ser aplicados em todas as áreas da nossa vida, em todos os relacionamentos, né, que nós vivenciamos. Mas eu gostaria que nesta manhã a gente buscássemos fazer este exercício espiritual, aplicar o ensino espiritual do sexto mandamento aos nossos relacionamentos, ou o nosso relacionamento familiar. E eu gostaria então que nós lêssemos o sexto mandamento, que se encontra em Êxodo, capítulo 20. Vamos aproveitar a oportunidade e ler. Vamos ler os 10 mandamentos. Depois a gente vai destacar o sexto. Mesmo sentados, mas com muita atenção, abra sua Bíblia em Êxodo 20, que diz assim. Eu vou ler um verso e a igreja lê o verso seguinte. Então falou Deus todas estas palavras. Não terás outros deuses diante de mim. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Aqui estão registrados por Moisés os 10 mandamentos dados pelo Senhor. O sexto mandamento está registrado no versículo 13. Qual é o sexto mandamento? Não matarás. Então nós vamos meditar nesse sexto mandamento, que é não matarás. O melhor intérprete, irmãos, dos 10 mandamentos é o próprio Jesus. Jesus então, ele vai nos dar a real interpretação deste mandamento. O que de fato significa essa expressão registrada no versículo 13, que diz não matarás. Para isso eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Mateus capítulo 5,
E lá nós vamos ler a interpretação do sexto mandamento que Jesus dá aos seus discípulos em Mateus capítulo 5, versículo de número 21 ao 26. Mateus capítulo 5, versículo 21 ao versículo 26, nós encontramos então a interpretação que Jesus dá do sexto mandamento. Veja o que Jesus diz: ouvistes que foi dito aos antigos. O que foi dito aos antigos? Não matarás. Ele está citando Êxodo 20, 13. E que quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então Jesus aqui apresenta a interpretação espiritual dos mandamentos. Na verdade, o trecho que vai do verso 21 até o versículo 48, nesse trecho, Jesus então vai apresentar o sentido pleno, o sentido verdadeiro, espiritual da lei do Senhor. Por isso que nesse trecho você tem a expressão ouvistes que foi dito. Ela se repete várias vezes. Ouvistes que foi dito. Jesus não diz, vocês leram o que está escrito. Ele não diz isso. Ele diz, ouvistes o que foi dito. Porque Jesus deseja combater o ensino farisaico dos mandamentos. Porque Jesus vai mostrar que o ensino dos fariseus o ensino não tem alcançado a plenitude do conteúdo da lei do Senhor. Veja na sua Bíblia, ouvistes que foi dito, no verso 21, verso 27, ouvistes que foi dito, isso vai se repetir no 31, no 33. E nesse trecho, especificamente, que nós lemos, Mateus 5, 21 a 26, o Senhor vai abordar o sexto mandamento. E Ele quer ensinar o conteúdo espiritual deste mandamento. E para captarmos o conteúdo espiritual dos mandamentos do Senhor, e especificamente deste sexto mandamento, é preciso fazermos algumas observações à luz do texto. Qual é a primeira observação? Jesus apresenta no verso 21 a interpretação dos fariseus. Ele diz assim, verso 21, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. No verso 21, Jesus está mostrando que a interpretação dos fariseus em relação ao sexto mandamento é uma interpretação limitada. Por que a interpretação dos fariseus é uma interpretação limitada do sexto mandamento? Porque eles observam apenas o aspecto externo da lei. Eles observam apenas o conteúdo externo da lei. Eles não percebem o espírito da lei. Eles não percebem o conteúdo espiritual da lei. Por isso que Jesus afirma, ouvistes que foi dito, não matarás. Eles estavam citando, como dissemos, Êxodo 20, 13, é onde está escrita essa expressão, Deuteronômio 5, 17.
e Números 35, do 30 ao 31. Esses textos, todos eles no Antigo Testamento, eles estão revelando uma clara proibição de tirar a vida do outro. Qual é o conteúdo primordial? Eles estão proibindo tirar a vida do outro. Os mandamentos estão proibindo tirar a própria vida. Portanto, o mandamento está proibindo o assassinato, o mandamento está proibindo o aborto, e o mandamento está proibindo o suicídio. Os fariseus, ao destacar Números 35, eles se limitam ao aspecto civil do castigo. Quando ele diz: não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Esse era o ensino que havia sido enfatizado pelos fariseus. Ou seja, o que o fariseu estava ensinando? Se você assassinar alguém, você será civilmente punido, você será publicamente prejudicado, você receberá o castigo que o seu crime merece. Há verdade nisso, irmãos? Sim ou não? Há verdade nisso, mas também a limitação. É isso que Jesus quer que percebamos. Por quê? Porque eles não entendem o conteúdo espiritual da lei. Eles achavam que a lei só estava combatendo o assassinato. Eles achavam que a lei estava apenas combatendo o aspecto externo daquele pecado. E aí nós vamos perceber o que Jesus dirá a respeito do sexto mandamento. Qual é o sexto mandamento? Vou perguntar, os irmãos vão repetir bem forte. Qual é o sexto mandamento? E aí Jesus passa, a partir do versículo 22, a apresentar não apenas o conteúdo externo desse mandamento, mas Jesus passa a apresentar o conteúdo espiritual deste mandamento. O que Deus quer nos ensinar, quando em sua lei Ele afirma: não matarás. O que o sexto mandamento está combatendo? Se não está combatendo apenas o assassinato, o que o sexto mandamento está combatendo? Em primeiro lugar, a lei no seu aspecto espiritual está combatendo o ódio. A lei no seu aspecto espiritual está combatendo a ira. É isso que Jesus vai dizer no verso de número 22. Leia comigo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Percebem que Jesus está fazendo um contraste entre o que eles estão ouvindo pela boca dos fariseus e o sentido espiritual do mandamento. O fariseu está dizendo: se você assassinar alguém, você vai para um tribunal, você será punido. Mas Jesus diz: não apenas isso, melhor afirmando, não apenas isso. O mandamento não está proibindo apenas o assassinato. O mandamento está também nos alertando sobre o perigo de vivermos dominados no coração pelo ódio, pela ira. Portanto, o mandamento está combatendo em primeiro lugar o ódio, a amargura. É isso que lemos. Eu vou repetir o que Jesus diz. Verso 22, observe na sua Bíblia. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Vamos ler bem forte essa primeira expressão do verso 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. A lei não combate apenas a violência externa. A lei combate o pecado interno. É isso que Jesus está mostrando-nos. Se mesmo que eu não assassine alguém, mas se eu guardo no coração ódio, rancor, ressentimento, eu estou me opondo à lei do Senhor. Eu estou quebrando o mandamento do Senhor. Veja então que Jesus vai mostrando a evolução desta quebra do mandamento. Porque aquilo que nasce no coração como ira, se expressa em palavras de desprezo. Olha o que ele diz. Primeiro ele cita a ira, mas a ira se manifesta em expressões de desprezo para com o outro.
ainda no verso 22. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Ele, portanto, está mostrando que a ira se manifesta em expressões de desprezo. Ou seja, eu estou irado com o meu irmão. E como é que eu manifesto essa ira? Desprezando, insultando com palavras. A versão corrigida traduz esse termo, insultar, com chamar de raca. Não sei se você tem na sua Bíblia, essa é a corrigida, vai estar a palavra raca. A palavra raca é uma expressão que significa estúpido, idiota, cabeça oca. Veja que Jesus está dizendo que o sexto mandamento combate o que nasce no coração, a ira. E a ira normalmente se expressa em palavras ferinas, palavras que denigrem, palavras que machucam, palavras que ferem. Então ele está dizendo: não mate, ou seja, não permita que o seu coração seja controlado pelo ódio, a amargura, e que ela se extravase em palavras ferinas, que despreza, que humilha. Irmãos, e como nós precisamos aplicar isto dentro de casa, dentro da família, porque às vezes quebramos o sexto mandamento na relação esposa e esposa, pais e filhos, falamos de maneira agressiva, desrespeitosa. E Jesus está dizendo: você está quebrando diante de Deus o sexto mandamento. Veja que a ira vai se expressar em insulto, em palavrões, em agressões verbais, do marido para com a esposa, ou da esposa para com o marido, do pai para o filho, ou do filho para com o pai, do irmão para o outro irmão. A ira se manifesta em expressões de desprezo, a ira se manifesta em expressões abusivas. Olha o que ele diz na terceira parte do versículo 22. E quem chamar tolo, tolo pode ser traduzido também por louco, estará sujeito ao inferno de fogo. Irmãos, isso é um ensino muito sério, porque quem está falando essas palavras não é um religioso fanático, é Jesus Cristo, o amável, doce e manso Jesus. Mesmo sendo Ele amável, doce e suave, Ele é verdadeiro, as suas palavras são a verdade. Portanto, não podemos brincar com o conteúdo espiritual da palavra de Deus. Jesus está dizendo: não matar não significa apenas assassinar. Não matar significa expressar com ódio, rancor, palavras de desprezo, ofensivas, humilhadoras, que envenena a relação, que estraga a família. O assassinato, ele começa primeiro no coração, nos pensamentos, e se extravasa. E isso é claramente ilustrado. Na verdade, irmãos, Jesus não está trazendo nenhum ensino novo. Jesus está fazendo um resgate fiel do que Deus ensinou desde o Antigo Testamento. Os fariseus que estavam distorcendo, então eles achavam que podia desprezar, insultar, xingar, e estava tudo bem. Eles não mataram ninguém, não deram tiro em ninguém, não deram facada em ninguém, então eles se achavam os justificados. E Jesus diz: vocês estão apresentando uma interpretação equivocada, porque o Deus ao qual servimos prescruta o nosso coração, e Ele deseja de nós não apenas um comportamento externo adequado, Ele exige de nós um coração santificado, que teme ao Senhor, e que no abrir da sua boca manifesta aquilo que é edificante, aquilo que glorifica o Senhor, e não aquilo que humilha, despreza, insulta, rebaixa. É isso que Jesus está dizendo. Isso é ilustrado em Gênesis,
Abra sua Bíblia, deixe guardar esse texto de Mateus, mas veja o que acontece em Gênesis 4. Caim fez o que com seu irmão? Caim fez o que com seu irmão, igreja? Mas antes de matar, olha o que aconteceu no coração dele. Gênesis 4, versículo 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. O problema de Caim foi o coração irado. O nosso problema muitas vezes é um coração irado, cheio de rancor, irmãos. E nós precisamos suplicar ao Senhor que Ele tenha misericórdia de nós e nos liberte e nos perdoe. Olha o movimento que vai acontecer nesse texto. Verso 6, Gênesis 4, 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descai o teu semblante? Porque tu estás de cara feia. Mais ou menos essa é a ideia. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre. Meus irmãos, Deus está falando com Caim. Que oportunidade dele tratar o seu coração diante de Deus. Que oportunidade que ele teve aqui de tratar o seu coração suplicando a misericórdia do Senhor. E a mesma coisa conosco. Deus fala conosco, Deus nos chama. E às vezes o nosso coração endurecido, que guarda amargor e ira, não quer nem ouvir a voz do Senhor. Deus quer tratar conosco, Deus quer socorrer a nossa casa, os nossos relacionamentos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Caim, por que tu estás assim? Por que tu estás se deixando dominar pela ira, pelo ódio? Porque a tua face está descaída. Jesus quer tratar conosco. Mas o ódio, o coração endurecido é tão forte que despreza a voz do Senhor, o tratamento de Deus. E o Senhor nos diz nessa manhã: não desprezemos o tratamento do Senhor, não desprezemos a palavra de Deus. Ele quer tratar conosco, Ele quer nos sarar, Ele quer nos libertar daquilo que nos mata, nos enfraquece, nos inutiliza. Mas infelizmente Caim não ouviu. E olha o que aconteceu. Verso 8. Disse Caim a Abel. Abel quem? Seu irmão. A narrativa lembra quem é Abel. É seu irmão. Não é o seu inimigo. Não é o seu adversário. Irmãos, a nossa luta não é contra irmãos, contra a carne, contra o sangue. O nosso adversário é o diabo e seus demônios. Veja o que vai acontecer. Estando eles no campo, olha o convite de Caim, verso 8. Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e fez o que com ele? Mas a quebra do mandamento começou aonde? No verso de número 5. É isso que Jesus está ensinando. Não basta o conteúdo externo, não basta apenas aparências. É preciso que Deus trabalhe no nosso coração, para que os relacionamentos que se tornam externos sejam de vida, de saúde e de paz. Isso já está escrito no Antigo Testamento. Levítico 19, 17 diz assim: não aborrecerás teu irmão no teu íntimo. Já é ensino do Antigo Testamento, porque Deus não se contradiz. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo. Verso 18: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. O profeta Zacarias, no capítulo 8, versículo 17, anunciou: nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. A lei, portanto, irmãos, combate a violência externa, mas também o pecado interno. O Catecismo de Heidelberg tem duas perguntas importantes. A pergunta de número 105 do Catecismo pergunta o seguinte: o que Deus exige no 6º mandamento?
o que Deus exige no sexto mandamento. O que diz o sexto mandamento? Mas veja como o catecismo de Heidelberg vai responder. O que Deus exige no sexto mandamento. Escute, por favor. O que Deus exige no sétimo mandamento. Resposta: não devo desonrar, odiar, ofender ou matar meu próximo, por mim mesmo ou por meio de outros. E isso não posso fazer por pensamentos, palavras ou gestos, e muito menos por atos. Mas devo abandonar todo desejo de vingança. A pergunta 106 do catecismo: o sexto mandamento trata somente de matar? Não. Proibindo o homicídio, Deus nos ensina que Ele detesta a raiz do homicídio. Deus detesta a raiz do homicídio, a saber, a inveja, o ódio, a ira e o desejo de vingança. Ele considera tudo isso homicídio. Os tribunais humanos consideram homicídio apenas a manifestação externa. Mas aos olhos de Deus, se temos guardado, alimentado a inveja, o ódio, a ira, a amargura, estamos cometendo homicídio aos olhos do Senhor. O que diz o sexto mandamento? Você tem explodido de cólera quando alguém faz algo de errado contra você? Você tem agido como um rebelde à palavra do Senhor, quando é contrariado, e você fala, ferindo, desprezando, machucando. E ainda tenta colocar desculpas, dizendo: eu sou assim mesmo, é o meu jeito. Irmãos, Deus muda o nosso jeito, Ele nos refaz, Ele nos liberta. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe, disse o salmista Davi. Mas o Senhor me alcançou, me vivificou, me transformou, para eu frutificar, para eu falar de maneira diferente, para não agir como um ímpio, como um incrédulo, como um rebelde. O Deus que vê. Quantos maridos ofendem, maltratam, humilham, matam. Quantas mulheres, quantos filhos têm quebrado diariamente o sexto mandamento, na relação com o pai? Não honra, não fala com educação, fala de maneira desprezível, à luz dos modelos mundanos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Terceiro ponto. O que é que Jesus vai alertar? Volte para Mateus, por favor. Mateus 5. O que é que Jesus vai dizer agora? Nos versos 23 e 24. Jesus vai dizer o seguinte: cuidado para não tentar encobrir a falha moral com atos religiosos. Cuidado para não querer viver uma vida de aparência. O Senhor nos sonda, Ele conhece até os segredos do nosso coração. Então Jesus está dizendo: cuidado para não tentar encobrir o ódio, a amargura, a falha moral, os relacionamentos adoecidos com atos litúrgicos. Olha o que Ele vai dizer: se pois, o que é que Ele falou nos versos anteriores? Ele está pressupondo que há alguém irado e que está expressando essa ira com palavras agressivas. Aí veja o que Ele diz no verso 23. Se pois, você que está irado, dominado pelo ódio, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. O que Jesus está combatendo aqui, irmãos, com essas palavras? Jesus combate o sutil perigo de tentarmos encobrir os nossos pecados com atos religiosos, com atos cerimoniais, com liturgias, mas o coração está falhando. Deus conhece o vosso coração. Ele diz no verso 24: deixe no altar a sua
oferta. Deixe no altar o seu culto. Não encubra o pecado. O pecado tem que ser tratado com sinceridade, com humildade. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Irmãos, infelizmente esta é uma realidade que atinge muitos casais e muitas famílias cristãs. Tentam encobrir o estado do coração com atos cerimoniais, com liturgia, com performance. E o Senhor nos chama ao conserto. De Deus não se zomba. Não basta apenas o retrato. Nem existe essa palavra mais, né? A fotografia. Estou revelando a minha idade, Tchai. Mas irmãos, isso é sério. Sabe quem tentou fazer isso? Saul. Lembra que o Senhor disse que Saul deveria obedecer ao Senhor integralmente. Ele não obedece. E Samuel chega para Saul. E Saul diz: não, eu não obedeci integralmente porque eu quero cultuar o Senhor, eu quero honrar o Senhor. E sabe o que Samuel disse a Saul? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. Não basta o culto, não basta a performance, não basta a aparência. É preciso um coração quebrantado. É preciso um coração purificado. É preciso ouvir a voz do Senhor, que conhece o estado da nossa alma, que conhece-nos de maneira profunda. Ele vê, Ele sabe. Não adianta fingir, não adianta correr de Deus. É preciso correr para os pés do Senhor e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, tem misericórdia de mim, controla-me com teu Espírito Santo. Que o que sai da minha boca edifique, construa, promova vida, paz, restauração. Porque das trevas o Senhor nos libertou, da morte o Senhor nos libertou e nos deu vida, vida abundante, vida verdadeira, vida que se manifesta em nossas relações, dentro de casa, na família e na igreja. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender o melhor do que a gordura de carneiros. Martin Lloyd Jones disse: aos olhos de Deus, não há qualquer valor um ato de adoração se eu estiver nutrindo algum pecado do qual eu tenha consciência. Não há nenhum valor no ato de adoração se eu estiver nutrindo algum pecado do qual eu tenha consciência. Quarta observação. Jesus ensina no verso 24 que nós precisamos dar passos positivos em busca de estabelecer a reconciliação. Leamos com atenção o verso 24 e percebamos o ensino. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu. Vamos repetir essa frase? Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Haja, não assuma uma atitude passiva. A partir de quem você é em Cristo, templo do Espírito, nova criatura, filho de Deus. Haja primeiro, ação. Não fique na passividade. Ele dizendo: primeiro vá, busque a reconciliação, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, se possível, Romanos 12:18, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos. Se depender de vós, é como se o texto estivesse dizendo: se depender de mim, eu vou estabelecer a paz, a reconciliação. Eu não vou alimentar esta guerra, esta intriga, esta discórdia, em nome de Jesus. Portanto, o Senhor nos ensina nesta manhã, Ele se revela para nós por intermédio da sua palavra, dizendo: precisamos tomar passos positivos, ação, para estabelecer a reconciliação. E por último, nunca despreze o seu relacionamento com Deus. Jesus termina o ensino do 6º mandamento, falando dos versos 25 e 26. Ele diz assim:
Entre em acordo sem demora com o teu adversário. O irmão agora se tornou um adversário, porque não houve perdão, não houve reconciliação. Aí ele diz assim, olha, verso 25: entre em acordo sem demora com o teu adversário, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz é o oficial de justiça, e sejas recolhido. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último. Irmãos, o nosso temor maior não deveria ser aos tribunais humanos, de juízes pecadores e corruptos. O nosso temor maior deveria ser que um dia compareceremos diante do justo juiz de toda a terra. Essa é a questão aqui. Nunca despreze o seu relacionamento com Deus. Jesus, nesse texto 25 a 26, ele está fazendo uma descrição, como se nós estivéssemos no caminho e o adversário surge. Nós estamos no caminho, aí o adversário surge. Olha, e ele diz, apontando para nós: olha, você vai comparecer diante do juiz, você vai comparecer diante do tribunal do Senhor, você está no caminho do juízo. Jesus quer enfatizar o senso de urgência, irmãos, porque nós todos estamos no caminho do juízo. Nós só temos o aqui e agora para ouvirmos a voz do Senhor, nos arrependermos de nossos pecados, consertar os nossos relacionamentos em conformidade com a palavra, no poder do Espírito. Olhe, você está a caminho, você está prestes a comparecer diante do tribunal do justo juiz. Resolva as suas pendências espirituais, resolva suas pendências relacionais. Perdoe, porque você foi perdoado de seus muitos pecados. Não guarde ódio. É como se o adversário estivesse apontando para nós e dizendo: lembra daquela relação com seu irmão, com a sua irmã, com seu filho, com a sua filha, com seu esposo. Lembra dos pensamentos maus que você continua abrigando no coração. O homem não vê, a igreja não sabe, mas Deus está ouvindo e vendo. Portanto, enquanto você está no caminho, resolva essa pendência, porque amanhã mesmo você poderá estar diante do juiz de toda a terra. Você estará indo para a eternidade nessa situação embaraçosa. Resolva enquanto há tempo. Resolva enquanto há vida. Resolva enquanto há oportunidade. Resolva, porque Deus está falando para nós. Os irmãos compreenderam o conteúdo espiritual do 6º mandamento? O fariseu dizia: não, eu não matei ninguém, não dei tiro em ninguém, eu estou bem, posso cultuar, entregar meu dízimo, a minha oferta, glória a Deus. Jesus está dizendo: você não entendeu nada, porque Deus não quer ver apenas o exterior, Ele sonda os nossos corações. Jesus mostra a exigência da lei. A lei revela quão pecaminosos nós somos, quão forte é o pecado. Por isso precisamos enfrentar, reconhecer o pecado, confessar e admitir diante de Deus os nossos erros e confiar de todo o nosso coração que em Jesus há esperança para o mais vil pecador, em Jesus há perdão, em Jesus há solução, em Jesus há conserto. Voltemo-nos para o socorro que há em Jesus, em quebrantamento, em confiança nele. Ele vai perdoar, ele vai consertar, ele vai refazer. Ele é o grande eu sou. Não é na força do nosso braço, das nossas próprias determinações, é no poder do sangue de Jesus e do Espírito Santo. A esperança para vivermos conforme Deus deseja que vivamos. Portanto, vai primeiro, vai primeiro, vai primeiro, prioriza. Em nome de Jesus. Deus nos ajude a viver uma vida de obediência aos mandamentos do Senhor. Deus socorra a minha casa e a tua casa. Deus socorra o meu casamento e o teu casamento. Deus socorra os meus filhos e socorra os teus filhos.
Deus, socorra os nossos lares. Que os nossos lares estejam diante de Deus no poder do Espírito, em santidade, em obediência, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, é a Tua palavra. Em nome de Jesus, que Tu tenhas misericórdia de nós. Tu sabes como temos falado, o que temos falado. Tu vês. Não podemos nos esconder de Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, a nossa quebra do 6º mandamento. Quando falamos de maneira ofensiva, insultando, Senhor, tem misericórdia. Purifica-nos, santifica-nos e perdoa-nos e ajuda-nos a viver uma vida de obediência, de paz, de bom testemunho, Senhor, para a glória do Teu nome. Pai, eu quero também pedir oração por essa irmã, a mãe de Aparecida, que vai fazer uma cirurgia no coração terça-feira. Que o Senhor use as mãos dos médicos e socorra esta irmã, e ouça esse pedido em nome de Jesus. Quem orou, diga amém. Podem sentar, irmãos. Deus nos abençoe.